Opa, fala pessoal! O ciclo da queda da taxa Selic começou. Galera, não tem mais jeito. Daqui a alguns dias você vai ver pipocando aqui na internet um monte de notícia, um monte de capa aqui no YouTube falando algo desse tipo. Selic caiu, Selic a 14% ou algo assim. E isso é realmente importantíssimo. É um momento único que a gente está vivendo de um início de queda da taxa de juros do Brasil que vai mexer com o seu bolso. Ao mesmo tempo, isso pode ser uma bela de uma oportunidade, mas também um problemão, até porque a taxa da renda fixa vai render menos. Então, se você está ali ancorado simplesmente na renda fixa, você vai ter sua rentabilidade diminuída. E até por isso você precisa aprender algumas alternativas e pode ficar tranquilo que nesse vídeo aqui eu vou te ajudar nisso. E o porquê disso agora já está aqui na tela, pessoal. Copom confirma que processo de queda da taxa Selic vai se iniciar. Já está aqui, ó. Na ata da última reunião, o Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil, confirmou o início do processo da queda da taxa Selic na próxima reunião em março, ou seja, agora, com a data dia 18 de março. Então, primeiro vamos falar sobre esse momento atual, depois a gente fala sobre esse grande problema, que é a diminuição da rentabilidade para os investidores mais conservadores de renda fixa, e vamos falar sobre alternativas também. Primeiro, esse cenário, tá? Por quê? O que acontece, pessoal? A cada 45 dias o Copom faz sua reunião e determina quanto vai ser a taxa Selic do país. Então assim, eu já estou fazendo nesse vídeo aqui uma antecipação para você. Por quê? Porque o mercado ele trabalha com antecipações. Você não precisa esperar o dia 18 de março para saber que a taxa Selic vai cair, né? É certeza absoluta? Não, mas a probabilidade é de 90%. Então isso já é um gatilho para você entender que você não pode ficar só na renda fixa. Tem que entender um pouquinho de renda variável também. Vamos falar sobre isso, mas eu quero te mostrar mais duas informações importantes. Primeiro, o mercado reduz novamente a previsão da taxa Selic ao final do ano. Já está se falando que a taxa Selic pode ficar em 12% ao final do ano de 2026. Então veja, não sei se a Selic vai continuar 15, se vai cair para 14, para 13, para 12. O que eu sei é que você não pode ficar parado simplesmente esperando acontecer. Você precisa se mexer. E aí, só para concluir essa primeira parte, eu estou aqui dentro do site da B3, onde tem as opções, né? Ou seja, o mercado financeiro, a galera muito endinheirada, coloca dinheiro em opções sobre o que vai acontecer com a taxa de juros. Então veja, nesse momento apenas 11,5% dos agentes aqui do mercado financeiro acreditam numa manutenção da taxa Selic nessa próxima reunião do dia 18 de março, 17 e 18 de março. Cerca de 53% acredita numa queda de meio ponto, ou seja, de 15 cai para 14,5% ao ano, e 36% acredita numa queda um pouco menor de 0,25. Ou seja, caindo meio ou caindo 0,25 é a linha de tendência que importa. E, inclusive, se a gente procurar aqui para as próximas reuniões, para abril, por exemplo, mais uma vez a expectativa é de queda. Mais uma vez, queda de meio ponto, como vocês estão vendo aqui. Quase 70% das pessoas acreditam nisso. Por quê? Porque estima-se que a taxa Selic vai terminar muito mais baixa lá no final do ano. Mas, Ricardo, e agora com essa questão da guerra, inflação, petróleo, pode ser que mude alguma coisa? Pode, tá? Por isso que eu te falei, não sei se vai ficar 12, 13, 14 ou 15, mas o que a gente entende é uma linha de tendência que está repetindo o que aconteceu em 2016 no Brasil, onde a gente tinha uma taxa de juros super alta, foi diminuindo, né? Isso é o que todo governo espera, né? Todo banco central espera, diminuir sua taxa de juros para aquecer a economia. E obviamente isso depende da inflação. Mas o ponto para nós investidores é o seguinte, não dá para ficar só na renda fixa. Tá? Por quê? A gente tem outras opções, outras alternativas de investimento que vão render super bem. E aí, já aqui na tela, eu quero fazer uma simulação com vocês dentro do site do Tesouro Direto, né? Vou colocar aqui só para você ver o que o próprio Tesouro Direto já está simulando, né? O Tesouro Selic, vamos colocar aqui até 2031, veja, automaticamente no site do Tesouro eles já não estão mais colocando para os próximos 5 anos uma taxa Selic a 15% como está hoje. Eles já estão colocando na simulação
10%. E por que isso aqui é muito relevante? Veja, o mínimo para se investir no Tesouro Selic, então, hoje é R$ 184, tá? E aí, quando a gente desce, a gente vê que R$ 184 se transformariam ali no final R$ 297. Isso sem retirar o imposto. Retirando o imposto daria R$ 280. E por que eu ressalto tanto isso? Porque você está vendo aqui que não é possível mais, com essa taxa de rentabilidade, dobrar o seu patrimônio com o Tesouro Selic, né? Com o Tesouro Direto, né? A gente fez muitos vídeos aqui um tempo atrás, principalmente aqueles pré-fixados, que nessa simulação dentro do site Tesouro Direto, você duplicava o seu dinheiro, ou seja, se você tinha R$ 100, se transformavam em 200. Nesse exemplo, R$ 180 teriam mais ou menos 360. Você já está vendo que não. Se a taxa Selic cair, você não duplica mais seu dinheiro. Por quê? A rentabilidade baixou. Vamos até colocar aqui uma simulação, se fosse realmente os 15%, se com 15% dobraria o patrimônio? Sim, tá vendo? Ó, de 184 iria para 370. Tirando o imposto não daria, né? Mas a gente consegue ver que a rentabilidade mais alta é muito relevante, ok? Taxa Selic caindo, investimentos de renda fixa vão pagar menos. E essa simulação aqui, ela traz esse ponto. E é por isso que eu te digo mais uma vez, você precisa dar o próximo passo. Óbvio que a renda fixa tem sua função na carteira, todo mundo deve investir em renda fixa, mas você precisa aprender um pouco mais sobre outros tipos de investimento. E é por isso que eu falo que tem muita renda variável boa para a gente investir aqui no Brasil. Renda fixa é bom também, mas a renda variável pode ser até melhor, pode ser muito mais rentável até no longo prazo. Por isso que esse equilíbrio aqui faz muito sentido. E qual é a porta de entrada para a Bolsa de Valores? Os fundos imobiliários, os FIIs. E daqui a pouco eu te mostro até o porquê disso, mas antes eu quero te mostrar o número, tá? Porque eu mostrei agora o número do Tesouro Direto, certo? Agora eu vou entrar dentro do site do Clube FI, que ele tem aqui essa calculadora com os juros compostos nos fundos imobiliários, tá? O Clube FI é o maior especialista de fundos imobiliários no Brasil. Então veja, eu coloquei aqui um exemplo qualquer de um fundo, que é o KNCR11, que é o maior fundo da Bolsa de Valores do Brasil. Não é recomendação de investimentos, ok? Eu só quero te mostrar o impacto, por exemplo, de um valor muito parecido com aquele do Tesouro Direto que eu mostrei agora há pouco, R$ 186, né? Também num período de 5 anos. Lá no site do Tesouro Direto, a gente faz uma simulação para 5 anos no futuro. Aqui nos fundos imobiliários eu não tenho como fazer uma simulação futura porque é renda variável. Mas eu coloquei 5 anos para trás para a gente ver os resultados. E olha que interessante. Aqui já fica bem didático porque já mostra, primeiro, o retorno total com o reinvestimento dos dividendos, o não reinvestimento dos dividendos e somente a valorização da cota. Por que essa divisão? Primeiro, resultado total. Aqueles R$ 186 se transformaram em 379, uma alta de 110%, ou seja, 100% de alta é uma duplicação do seu patrimônio. Os R$ 180 se transformaram em 370, quase 380 aqui. Ou seja, houve sim essa multiplicação por 2 desse patrimônio. Mais uma vez, não é uma promessa de ganho no futuro, mas eu quero que você entenda que ter uma outra classe de investimentos no seu portfólio pode ser muito interessante, principalmente pensando num cenário. O cenário atual, início da queda de taxa de juros, renda variável tende a performar muito bem, tá? Aí, segundo ponto que eu quero reforçar muito com vocês, essa parte aqui, ó, quase 80% de todo o resultado dos fundos imobiliários, nesse exemplo que a gente trouxe aqui, veio dos dividendos. E por que isso é muito importante? Primeiro, porque cai na sua conta todo mês. Então, é algo que realmente faz muito sentido para a renda. Segundo, isso é isento de imposto de renda. Galera, se você tiver a mesma rentabilidade na renda fixa e na renda variável, vai ter tributação diferente. E o fundo imobiliário é isento. Então, a mesma rentabilidade num fundo imobiliário e num tesouro direto, o fundo imobiliário vai te trazer mais dinheiro no bolso. Por quê? Porque não tem essa incidência do imposto de renda. O mínimo que você vai pagar numa renda fixa é 15% de imposto em cima do lucro que você teve. Agora, de quase a totalidade aqui do retorno dos FIIs, que vem dos dividendos, não tem o imposto de renda. Existe o imposto de renda só no ganho de capital
dos fundos imobiliários, mas a maior parte é isenta. Então, galera, o cenário está realmente imperdível e por isso que eu vou fazer uma live, uma masterclass na próxima terça-feira, justamente sobre isso. O próximo passo que você tem que dar são os fundos imobiliários. Então a gente vai ver junto todos os detalhes como você investe sem medo nos melhores fundos imobiliários. Já está aparecendo aqui na tela um card, justamente você pode clicar, ativar o lembrete, porque estaremos juntos ao vivo. Não perca por nada, tá bom? Meu nome é Ricardo Natali, um abraço e até mais.